Essa aulinha é o que o pessoal chama de problema do peixinho, né? E de novo eu vou desenhar uma situação parecida, né, com a aula anterior e com a aula antes dessa, tá? Vou pegar o ar e a água, só que agora eu vou imaginar um peixinho dentro da água, né? E vamos imaginar também um observador que esteja olhando esse peixinho aí, tá? O que vai acontecer? Sempre aproveitar para recordar aquela primeira aula, né? A luz está vindo da água, está indo em direção ao ar. O ar tem um índice de refração menor do que o da água. Não custa nada lembrar. Professor, eu não sei os valores, não precisa saber. É só você lembrar de densidade, por exemplo. A densidade do ar é menor do que o da água. Então o índice de refração vai ser menor também. Tá? O que acontecia? Se o índice de refração diminui, o ângulo que a luz forma com a normal aumenta. Tá? De novo, chamar a atenção, vou exagerar um pouquinho, né, para você ver melhor o efeito aí. Então, quando o raio de luz chegar ao olho, suponha que esse pontinho é o olho do observador, né? O que vai acontecer? O observador vai ter a impressão, né, que na verdade o peixe está ao longo dessa linha aqui, ó. Seria a linha de visão que o observador está recebendo a luz, né? Então, o que vai acontecer aí é que o observador vai estar sendo, entre aspas, enganado, né? Ele vai visualizar o peixe nessa posição aqui, que eu desenhei em amarelo, quando na verdade o peixe está mais embaixo, né? Isso aqui nós chamamos de elevação aparente da imagem, né? Aparente, porque isso aqui não é real, né? Na realidade o peixe está aqui. O observador é que tem essa, essa ilusão de ótica, né, entre aspas, que está acontecendo aí. Então, muito parecido com a aula anterior, né? Você também tem poucas perguntas possíveis sobre esse assunto. Uma delas é qual seria essa elevação aparente aí, tá? Para poder calcular essa elevação aparente, nós vamos usar a equação nesse formato aqui. P' sobre P, novamente é N por N. Se lembra do que eu falei na segunda aula, né? Do lado direito, geralmente, você vai ter dois N sendo divididos, tá? Então, quem seria esse P' e esse P? Esse P, no meu exemplo aqui, seria a posição, a profundidade verdadeira do peixe. E o P' seria a profundidade aparente, tá? Sempre em relação à divisão aqui entre o dióptro, né, ar e água. Seria essa superfície aqui, essa interface, tá bom? Chamar a atenção também que, de novo, nós temos aquele tipo de igualdade, né? Então aqui eu posso trabalhar na unidade que eu quiser. Claro que as duas estão ligadas. Se eu medir a profundidade real do peixe em metros, por exemplo, eu vou obter a posição aparente em metros também. Se eu medir a profundidade real em centímetros, eu vou obter a profundidade aparente em centímetros também. Tá? O lado direito, também não custa nada lembrar, não tem unidades. Tá? Índice de refração é adimensional, vocês lembram. O importante é vocês perceberem que essa ilusão de ótica, entre aspas, aqui, vai acontecer por quê? Por causa do desvio que a luz sofre, né, ao sofrer uma refração, ao passar de um meio para outro de índice diferente. Para ilustrar, aí, vamos colocar o seguinte exemplo, né? Vou adotar para o índice de refração do ar o valor 1, para a água 1,3, e eu vou ter um peixe numa posição, uma profundidade verdadeira de 2 metros de profundidade em relação à superfície da água com o ar. Tá? A perguntinha é você calcular a profundidade aparente, né, dessa imagem aí. Tá bom? Não sei se vocês perceberam, de propósito, eu deixei de colocar, de especificar, né, quais N's que eu vou colocar aqui. Né? O mais normal em apostila de cursinho, né, seria você encontrar N vai, N vem, ou N origem, N destino. Tá? Como é que eu vou entender isso aqui? No processo de visualização do peixe, a luz sai do peixe, cuidado que alguns de vocês pensam o contrário, e chega no olho do observador. Tá? Então, o índice de refração que eu chamei de N vai seria o quê? Seria o índice de refração do meio para o qual a luz está indo. Tá? Então, no caso aqui, a luz vai para o ar, para chegar no observador que está no ar. Então, N vai seria o N do ar. Por outro lado, quem seria o N vem? Seria o índice de refração da onde a luz está vindo. Né? No caso, a luz vem do peixe, que está na água. Né? Então, o N vem seria o índice de refração da água. Tá? Também, de propósito, eu tinha deixado isso aqui aberto, por quê? Vestibular você tem que ficar esperto. Né? Aqui só tem duas posições possíveis para os dois índices. Ou seria ar pela água ou água pelo ar. Tá? Então, se você esquecer esse lado de cá, quem é vai, quem é vem,
não tem muita desculpa para você errar a questão em vestibular. Por quê? Tá? Você tenta numa ordem, ar por água, por exemplo, depois tenta na outra, se der errado. Se der errado como? Você tem que saber de antemão, né? Quando você olha alguma coisa para dentro da água, você vai ver essa coisa um pouquinho mais rasa, né? O melhor modo de você lembrar disso aqui, né? E não adianta fingir que você nunca fez isso, né? Tenta lembrar quando você está num clube, né? Está numa piscina, por exemplo. Se você estiver vendo uma menina dentro da piscina, tá? Se você olhar para as pernas dessa menina, as pernas dela vão parecer mais curtas, né? Por que acontece isso? Se eu pegar o pé como referência, né, por exemplo, né, é porque o pé dessa menina, a imagem do pé dessa menina, vai me parecer mais para perto da superfície da água. Tá? Com isso, a perna da menina vai parecer mais curtinha. Tá? É claro, todo mundo sabe disso. Né? Então, o que eu estou querendo falar para vocês é que, de antemão, né, o legal seria você saber se o P' vai ser maior ou menor do que o P que for passado para vocês. Tá bom? Então, vamos aplicar isso aqui na nossa questão aí. O peixe está a 2 metros de profundidade, de verdade. Tá? Então, o que eu vou enxergar, P', né? Eu já teria que saber que vai ser menor do que 2 metros. Se não der menor que 2 metros, ou eu errei na conta, né? Ou eu troquei a ordem do lado direito. Vamos conferir isso aí. P seria 2, né? Posição verdadeira do peixe. E aqui, vamos repetir. N vai, a luz vai para o ar. Então seria 1, que é o índice de refração do ar. N vem é 1,3, que a luz vem da água. Então seria o índice de refração da água. Multiplicando em cruz, vou pausar de novo e falar aquilo que eu falei para vocês. 2 vezes 1, 2. Eu já sei que essa conta tem que ser menor do que 2. Se não der menor que 2, é porque eu inverti aqui, né? Ou eu fiz a conta errada. 2 dividido por 1,3 dá aproximadamente 1,53. Tá bom? Então, vamos ver se isso aqui faz sentido, né? O peixe de verdade está a 2 metros de profundidade. Então, se eu estiver aqui no ar observando esse peixe, nessas condições, nesses índices de refração, né, eu vou ter a impressão de que o peixe estará a 1 metro, 53 centímetros apenas de profundidade. Então, esse peixe sofreu uma elevação na imagem dele, sofreu uma elevação aparente de uns 47 centímetros, que é a diferença de 2 metros para 1,53 m. Tá ok?